guerra. Estou aproveitando o final do TFM aqui para fazer algumas considerações interessantes aí. Hoje a gente vai conversar sobre curva de aprendizado. O que é a curva de aprendizado? Eu costumo dizer que nunca, em nenhuma condição, o exército termina uma guerra do mesmo jeito que ele entrou, tá? Existe aí, em virtude aí da pressão do inimigo, etc., do receio de perder, esse exército acaba se adaptando aí às novas condições operacionais. Eu vou dar um exemplo daquele que eu considero hoje o exército mais bem preparado e o mais aguerrido da Europa, que é o exército ucraniano. Quando a guerra começa, lá em fevereiro de 2022, o exército ucraniano, que havia sido treinado pela OTAN em táticas usadas no Afeganistão, era o exército acostumado à operação de pequenas frações, né? Pelotão, no máximo, aí uma companhia, esquadras de tiro, etc., que manobravam, né, no sentido de buscar o inimigo, né, depois chamar apoio aéreo ou fogo de artilharia para destruí-lo. E por volta aí de maio, esse exército já tinha avançado um pouco, mas eles perderam a capacidade de coordenar brigadas em virtude das suas grandes perdas. Hoje não, hoje o exército ucraniano é um exército que sem dúvida tem condições de amassar grandes unidades, eles fazem manobras a nível brigada e a nível divisão, tá? Ou seja, é um exército convencional, full operacional. A curva de aprendizado do exército ucraniano foi excelente. O exército ucraniano hoje, né, nós estamos falando de maio de 2023, é completamente diferente daquele que iniciou a guerra há 1 ano e 3 meses atrás. A curva de aprendizado deles foi excelente. Bravo Zulu para o exército ucraniano. Além de ter aprendido bastante, é hoje, sem dúvida, né, o exército mais preparado da Europa, né, junto com o da Rússia, e eles são extremamente aguerridos, é um exército que luta com muita bravura. Vamos falar agora dos soviéticos na Segunda Guerra Mundial. Quando os alemães atacam no verão de 1941, em 22 de junho, o exército soviético, o exército tinha sido decapitado. O Stalin fez diversos expurgos aí entre 1937 e 1938. Ele afastou ou matou diversos generais e oficiais superiores. Então era um exército que tinha deficiências muito grandes, né, no comando. À medida que a guerra foi, e eles sofreram assim enormes perdas no começo da guerra. À medida que a guerra avançou e que os oficiais remanescentes, né, os oficiais e sargentos, eles tiveram contato com o inimigo, com novas táticas, etc., o exército soviético mudou bastante. Há que se lembrar que o Stalin também reabilitou muitos militares que estavam nos gulags, os campos de concentração de prisioneiros políticos, né, e os reintegrou ao exército. Tinham oficiais, inclusive, que estavam com sentença de morte suspensa e foram reintegrados ao exército soviético, os famosos cadáveres com sorte, né? O mais famoso deles era o general Konstantin Konstantinovich Rokossovsky, que chegaria a marechal de campo e seria um dos comandantes aí na Batalha de Berlim. O Rokossovsky sai de um campo de concentração, né, de um gulag, para comandar um regimento. Ele é um exemplo acabado aí da curva de aprendizado dos soviéticos. Se vocês olharem fotos, né, dos combatentes soviéticos de 1941 e olharem aqueles de 1943, 44, verão que é um exército completamente diferente, muito mais equipado, bem treinado e bem preparado. É o exército que foi de Kursk, né, a Berlim, que empurrou os alemães para Berlim e que destroçou 600 divisões da Alemanha nazista. Então, com isso, vocês podem notar que a curva de aprendizado do exército soviético ao longo dos anos da Segunda Guerra Mundial também foi excelente. Um outro exército que merece crédito aí na curva de aprendizado é o exército americano. Vocês pegam aí a derrota americana do Passo de Kasserine na Turquia em 1940, na invasão da África, né? Era um exército. Depois que eles sofreram esse revés, diversos militares foram afastados, né? E diversos generais foram afastados e começa uma linhagem melhor de oficiais aí mais bem preparados para a guerra. A realidade é o seguinte, gente. Um exército em guerra, ele é darwiniano. Quem não tem condições não fica, tá? Ou não sobrevive, ou é afastado, mas enfim, ele é darwiniano, eles vão eliminando os mais fracos. Então, aquilo foi formando uma pleiade de oficiais generais e da tropa também, lógico, muito bem treinado, que culminariam aí na invasão da Sicília em julho de 43, depois a invasão da Itália, até a invasão
da Normandia em junho de 1944 e a corrida para o coração da Alemanha. Então o exército americano, ele aprendeu bastante, né? Eles depuraram bastante o exército, e eu acho que o exemplo mais bem acabado é o General Patton. O Patton era o típico, né, o oficial de batalha mesmo, um tático excelente, um ótimo condutor de homens, ele sabia liderar o seu pessoal, sabia comandar. O pessoal fala aí da rispidez do Patton, mas ele era competente, isso não tem dúvida. Talvez em termos operacionais tenha sido o melhor general americano, né, no teatro de operações da Europa na Segunda Guerra Mundial. De maneira que os americanos, eles tiveram aí, né, uma curva de aprendizado muito bom também na Segunda Guerra Mundial. Um outro exército que é digno de mencionar é o exército chinês na Guerra da Coreia. Por quê? Quando os chineses começam a guerra começa em junho de 1950. Os chineses só entram em outubro, né, 4 meses depois. Eles cruzam o rio Yalu e partem para o confronto, primeiro com o exército da Coreia do Sul, depois com os americanos. Os chineses começam, na verdade, com divisões de infantaria leve. Essa que é a verdade, divisões de infantaria ligeira. Seriam praticamente batalhão, equivalente na época no Brasil, batalhões de caçadores. Eles tinham poucos caminhões, era um exército pouquíssimo motorizado, tinham pouca artilharia também, não tinham aviação e muito menos marinha. Bom, à medida que a guerra foi entrando, foi aumentando de violência, o exército chinês se motorizou, graças aos soviéticos, lógico, receberam muita artilharia, aprenderam a fazer coordenação de fogo, receberam aviação também, a aviação chinesa fez a lenha, fez muito estrago na Guerra da Coreia. Até pouco tempo atrás, se dizia que para cada avião aliado derrubado, havia sido derrubado, né, de 8 a 9 aviões russos e chineses. Hoje já se sabe que a proporção, na verdade, é para cada avião americano derrubado, se derrubou de 1.3 a 1.8 aviões russos ou chineses. Ou seja, se você considerar poderio industrial americano, a experiência que eles tinham na Segunda Guerra Mundial, os chineses não se saíram tão mal com a aviação na Guerra da Coreia, não. Então eles acabaram se motorizando, adquirindo aviação, né? Aprenderam também a fazer o uso de volume de fogos de artilharia e aperfeiçoarem muito a sua logística e sua capacidade de combater em túneis também. Isso foi muito importante. O oriental gosta de combater em túnel, né? O japonês combateu em túnel, o chinês combateu em túnel, o vietnamita não preciso nem falar. Então é isso que aconteceu com o exército chinês. Contra a marinha, eles não tiveram, né? Na verdade, se a gente for ver mesmo, marinha chinesa é coisa do século XXI. Até então, nunca foi uma coisa muito expressiva, nunca foi uma marinha assim grande. Agora é um negócio gigantesco, é monstruoso. Mas naquela época eles não tinham. E um dos maiores medos dos chineses, né, era justamente os americanos repetirem os feitos de Inchon. Inchon foi um desembarque que houve na retaguarda das tropas sul-coreanas, né, antes da chegada dos chineses. O maior medo era repetirem o feito de Inchon e fazerem um desembarque anfíbio na retaguarda aí dos chineses, surpreendê-los cortando suas linhas logísticas. Como a China não tinha marinha, eles não conseguiriam, né, impedir um desembarque anfíbio. Então esse foi o nosso vídeo, né, sobre a curva de aprendizado. É uma coisa muito importante em qualquer exército, tá, pessoal? Não tenham dúvidas disso. O exército nunca termina uma guerra da mesma forma que entrou. Para melhor ou para pior, ele será sempre diferente daqueles verdes anos ou meses onde se iniciou o conflito.